Olá, alunos do nono ano. Hoje, na nossa aula de DG, falaremos sobre a área do círculo. Eu peço que vocês façam a leitura da página 232, copiem esses exemplos no caderno de vocês e resolvam a lista de exercícios em anexo. Antes da gente começar a aula de hoje, eu gostaria de fazer com vocês uma revisão, na verdade, uma correção do exercício da lista passada. Lembrando que na aula passada nós aprendemos sobre comprimento da circunferência, nós aprendemos as partes da circunferência, a gente aprendeu o que é raio, o que é diâmetro, o que é corda. Então, aqui agora vamos fazer esse exercício de correção. Opa, vamos lá. É o seguinte, falo assim, uma pista de atletismo tem a forma circular e seu diâmetro médio é 80 metros. Um atleta treinando nessa pista deseja correr 10 quilômetros diariamente. Determine o número mínimo de voltas completas que ele deve dar nessa pista a cada dia. Então, pessoal, como ele vai dar voltas, ele vai contornar essa pista. Contornar nos lembra o quê? Perímetro, ou seja, comprimento. Para a gente não fala perímetro da circunferência, a gente fala comprimento da circunferência, mas é a mesma coisa. E como a gente calcula o comprimento? É 2 vezes o raio vezes o π. Lembrando que o π a gente utiliza 3,14 aproximadamente. Então, vamos ver qual que é o comprimento primeiro dessa pista. Aqui está falando que o diâmetro mede 80, mas na nossa fórmula a gente tem o raio, não o diâmetro. Então, a gente tem que lembrar que o raio é o quê? É o diâmetro dividido por 2. Então, o raio dessa pista é 80 dividido por 2, então o raio é igual a 40 metros, certo? Então, o comprimento vai ser 2 vezes 40 vezes o π, que é 3,14. Aqui, pessoal, a gente vai fazer a continha, 2 vezes 40 vai dar 80. 80 vezes 3,14 para a gente encontrar qual é o valor do comprimento. 251,2. Tá, então esse aqui é o comprimento da pista. A gente precisa saber quantas voltas ele precisa dar. Ele quer correr 10 quilômetros diariamente. Aqui a gente tem o valor em metros. Ele quer em quilômetros. 1 quilômetro equivale a 1.000 metros. Então, 10 quilômetros a gente vai ter igual a 10.000 metros, certo? Então, a gente agora vai fazer essa divisão. Eu vou pegar 10.000 e vou dividir por 251,2. Então, fazendo essa continha aí, a gente chega a 39,8. Vai sobrar aí uns quebradinhos. Então, pessoal, se ele quer aqui voltas completas, a gente vai colocar número mínimo de voltas, 40 voltas. Essa é a resposta do nosso exercício de correção. E agora a gente vai começar o nosso conteúdo da aula de hoje. Nós vamos falar sobre a área do círculo. Para calcular a área do círculo, lembrando que o círculo é a parte de dentro, o contorno é a circunferência, a gente já viu na outra aula, nós temos a seguinte forma. A gente vai pegar o raio, elevar ele ao quadrado e multiplicar por π. Essa é a área do círculo, certo? Então, a gente vai utilizar essa fórmula, vocês precisam ter ela no caderno de vocês. Olha o primeiro exercício, Encontre a área do círculo cujo diâmetro é 40 centímetros. Então, diâmetro é 40 centímetros. Vamos lembrar a fórmula? É igual a área R ao quadrado vezes o π. Tá, eu não tenho R, eu tenho diâmetro. Mas o raio é igual ao diâmetro dividido por 2. Então, o raio vai ser 40 dividido por 2, o raio vai ser igual a 20. Então, vamos substituir aqui. A área é igual a 20 ao quadrado vezes o π. Então, a área é igual a 20 vezes 20, a gente tem aí que dá
400 vezes o π. Pessoal, quando o exercício não der para vocês o valor do π, vocês podem deixar assim também, tá? Tem alguns exercícios que é de teste que aparece o resultado em forma de π. Então, a gente pode deixar dessa forma, ou você também pode multiplicar por 3,14 para encontrar um valor aproximado, tá? A gente teria aí um valor aproximado de 1.256 centímetros quadrados. Por que aproximado? Porque o 3,14, né, pessoal, ele é um valor aproximado. Lembrando que o π, ele é infinito, então não termina só em 3,14. Tanto faz a gente deixar a resposta assim, ou a gente deixar a resposta assim, tá bom? Outro exemplo. De uma chapa quadrada de papelão, recorta-se 4 discos, conforme indicado na figura. Se a medida do diâmetro dos círculos é 10 centímetros, qual a área em centímetros quadrados não aproveitada da chapa? Ou seja, ele quer a área que está sobrando, essa área em branco. Então, a gente tem uma chapa e ele quer a área que está sobrando. Ele falou para a gente que o diâmetro do círculo é 10 centímetros. Ou seja, lembrando que o raio é metade do diâmetro, então o raio é 5 centímetros. Certo? Então, ó, daqui até aqui a gente tem 5. Daqui até aqui a gente tem 5. Daqui até aqui a gente tem 5. E daqui até aqui a gente tem 5. Ou seja, quanto tem essa medida? A gente tem igual a 20. A mesma coisa em cima, ó. Daqui até aqui a gente tem 5. 5. Lembrando que o raio é o que sai do centro e vai até a circunferência. Certo? Então, aqui a gente tem 20 também. Tá, a gente vai precisar desses valores daqui a pouquinho. Mas primeiro, vamos descobrir qual é a área dessa circunferência, ó. A área é igual ao raio ao quadrado vezes o π, certo? O raio é 5. Então, vai ficar 5 ao quadrado vezes o π, que é 25π. Mas quantos discos, né? Quantos círculos nós temos aqui? Nós temos 4. Então, a área total de todos os discos vai ser o quê? 4 vezes essa área que a gente encontrou aqui. Ou seja, 4 vezes 25 dá 100π. Vamos substituir o π por 3,14? 3,14 vezes 100, a gente tem 314 centímetros quadrados, que é a área dos discos. Só que, pessoal, ele não está perguntando a área dos discos, ele está perguntando essa área remanescente, essa área em branco. Então, vamos pensar o seguinte, ó. Se eu sei calcular a área do quadrado e eu tirar esses círculos, eu descubro a área que está aqui. Então, pensa o seguinte, a gente vai descobrir a área do quadrado. Qual que é a área do quadrado? Lado vezes lado, que é igual a 400. Então, 400 é toda essa área, só que eu só quero a parte em branco, ou seja, eu tenho essa área e eu recortei essas circunferências. Então, o que restou? Se eu recortei, eu tirei. Então, eu tirei as circunferências. Então, o resultado, que é igual a 86 centímetros quadrados, é o quê? A área que não aproveitou. Não aproveitado. E é assim que a gente termina. A maioria das vezes que a gente tem exercícios desse tipo, a gente vai precisar fazer várias áreas e tirar uma da outra, ou somar uma com a outra, tá? Vou fazer mais um exemplo desse aqui para vocês entenderem melhor. Olha aqui, ó. A gente tem essa região ali, que é a área da região em branco. Pessoal, se a gente olhar somente essa parte em preto, dá pra gente perceber que aqui, ó, é 1/4 da circunferência, certo? Então, seria toda a circunferência é 1/4. E esse daqui nada mais é do que o raio, ó, porque sai do centro e vai até a circunferência. Então, para descobrir a área da circunferência, o que eu faria? Pegaria o raio ao quadrado vezes o π, certo? Que dá 16. Só que, pessoal, a área em preto não é toda a circunferência. Isso daqui é a área total. A área em preto é 1/4. Ou seja, eu peguei a circunferência, dividi em 4 partes e peguei uma. Então, eu quero só
pegar uma parte de 4. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dividir por 4. Então, a área, eu vou colocar aqui um desenho para vocês entenderem. Isso aqui é a área da circunferência e essa é a área da parte preta, que é o quê? É 1/4 da área total. Então, vamos dividir aqui. Então, essa área vai ser igual a 16 dividido por 4, dá 4π. Mas não acabou. Eu não quero a área em preto, eu quero a área em branco. Certo? Primeiro vamos substituir aqui, né? 3,14 vezes 4. A gente vai ter aí, a gente faz as continhas e chega no valor de 12,56. Certo? Tá, mas eu quero a área em branco. Pensa o seguinte, ó, o quadrado eu sei encontrar a área, né? A área do quadrado, o que é? É lado vezes lado. Se eu tirar a parte preta, vai sobrar quem? Apenas a parte branca. Pensa aqui, ó, vou recortar esse pedaço, vai sobrar só essa parte em branca. Se eu recortar, eu vou fazer o quê? Eu vou tirar. Então, a parte em branco vai ser o quadrado menos essa área em preto que a gente encontrou, que na verdade dá o valor de 3,44 centímetros quadrados, que é a área em branco. Mais um exercício para a gente fazer. Determine a área da região em azul em destaque, também chamada de coroa circular, que é essa daqui, ó. Representada na figura a seguir, considerando que a região que possui o círculo maior tem raio medindo 10 metros e a região do círculo menor tem raio medindo 3 metros. Tá? Então, a gente tem duas circunferências. Ó, eu tenho essa circunferência. Eu vou colocar aqui em preto e em vermelho, para vocês entenderem. Essa circunferência amarela ela tem um raio de 3 metros. E aí, em azul, deixa eu pegar aqui outra cor, tem o raio de 10 metros. Ele quer saber em azul, ou seja, se eu tenho a circunferência toda e tiro a amarela, eu descubro a azul, que é a borda da amarela. Então, vamos fazer o seguinte, vamos descobrir a área de cada uma. Então, eu vou chamar primeiro de área 1, certo? Que é a área da circunferência menorzinha aqui, tá? Que é de amarelo. Essa vai ser a 1 e a outra vai ser a 2. Eu vou colocar depois aqui. Então, o que é a área? O raio ao quadrado vezes o π. Então, vai ficar 3 ao quadrado dá 9, 9π. Vou deixar o π aqui, depois eu substituo lá na frente. Tá, então essa é a área da circunferência menor. Vamos achar da circunferência maior? É a área 2, ó, essa em azul. Só que é todo em azul, tá tudo aqui embaixo, a circunferência grandona. O que vai ser? O raio ao quadrado vezes o π, certo? 10 ao quadrado é 100 vezes o π. Pessoal, só que essa área 2 não é só essa região em volta. A área 2 é toda a circunferência. E eu preciso só da região em volta. Ou seja, eu tenho que tirar esse miolo daqui. É como se eu viesse aqui e fizesse um recorte. Tirasse esse pedaço aqui e deixasse apenas em azul. Então, o que eu tenho que fazer? Subtrair. Então, vamos subtrair a 2 tirando a 1. Então, vai ficar 100π menos 9π, a gente tem igual a 91π. Esse é, então, o valor da área da região em azul. Se vocês quiserem, vocês também podem tirar o π, colocar 3,14 e fazer os cálculos. Tá? O π é uma constante, a gente pode mudar, só que a maioria das vezes o exercício, quando ele não fornece o π 3,14, a gente deixa dessa forma. Então, eu vou deixar assim, tá? E para finalizar, vamos entender sobre o setor circular. Pessoal, o setor circular, a gente vai utilizar uma fórmula para descobrir ele, ou vocês podem fazer essa regrinha de 3, tá? A área total do círculo, que é o comprimento total, que a gente tem todo esse ângulo, a gente sabe que é π vezes raio ao quadrado, que é o ângulo de 360 graus. O setor é um pedaço de
do total. É como se fosse uma fatia de pizza. E ele tem um determinado grau. Então, para a gente descobrir ele, a gente pensa o seguinte, ó. Se a área total equivale a 360 graus, a área do setor equivale a um ângulo, qual vai ser essa área? Então, a gente faz uma regrinha de 3 e descobre. A gente pode usar essa fórmula direto ou fazer os cálculos. Quer ver? Que a gente tem essa área do setor, vamos determinar, então, qual é a medida da região em cinza, do setor. Como que a gente faria, então? A área total da circunferência é o quê? É raio ao quadrado vezes o π, que o ângulo é 360 graus, certo? Eu não quero a área da circunferência, eu quero apenas a área do setor. Então, a área do setor é o que eu preciso descobrir, que é o que eu não sei, eu vou chamar de AS. E o ângulo desse setor eu tenho, que é 30. Faz a regra de 3, ó, multiplicação em cruz para a gente descobrir. Então, vai ser como? AS vezes 360. Aqui dá 36, 6 ao quadrado dá 36. Π vezes 30. Então, quem vai ser, ó? 36 vezes 30, a gente tem aí o valor de 1080. 1080 π. Vou passar esse 360 que está multiplicando para cá, dividindo. Então, eu vou ter o resultado de 3. O π continua, ou eu posso multiplicar por 3,14, ou eu deixo assim. Então, a área total é 36π e a área do setor é 3π, nesse caso do exercício. Pessoal, agora façam os exercícios. Qualquer dúvida, vocês perguntam para a gente lá no WhatsApp. Um abraço a todos e até a próxima aula.